E aí pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal do Barco Jesus, mais uma pescaria aqui, né? Hoje nós viemos aqui para o rio Santa Bárbara, região de Buritama, Zacarias, né? Do lado lá da margem que eu estou pescando é o Clube Náutico, um lugar muito bonito para trazer a família também, já vi uma vez, para trazer as meninas, preciso voltar na verdade. E começando aqui, ó, nós vamos sair desse ponto aqui, que nós estamos aqui na ponte, pertinho aqui da ponte. Saímos da ponte, vamos para uma entrada aqui no fundo, vamos ver o que Deus tem para nós hoje aqui, mas o principal ele já deu, que é duas coisas. Primeiro que ele deu a saúde, senão nem aqui a gente estava, não é mesmo? Depois ele deu tempo, porque tem gente que está trabalhando, tem gente agora só tipo sábado, exatamente 3 horas da tarde. Eu estou aqui com tempo disponível para poder pescar, então Deus também deu tempo para que a gente pudesse estar aqui, então tem que ser muito grato a Ele por isso. E da mesma forma que o Senhor está abençoando a minha vida, porque eu estou aqui pescando com saúde, que Ele possa abençoar a sua vida também, onde você estiver vendo esse vídeo, a hora que você estiver vendo, porque a presença dEle possa invadir sua casa e encher o seu coração, como está aqui comigo nesse barco. É por isso que nunca se esqueça, Jesus está sempre no barco comigo e com você. Deus te abençoe. Não vou nem usar chave aqui. O risco de piranha aqui já vi. Pegou. E era piranha, óbvio, rodando igual uma roda. E ainda pegou pelas costas, cara. Tipo assim, ó, foi tentar pegar e errou, tá ligado? Mas tudo bem, ó. A primeirinha do dia. Nunca brinca com esse peixe, que é um perigo. Meu amigo, se tem um peixe que é perigoso é esse. Deixa eu soltar aqui. Ó. Você segura aí no lugar que você acha que é. Ainda bem que pegou bem no negócio do ossinho, mas aí, primeiro dedinho, bonitinho, vai lá, filho. Isso. Vamos celebrar. Com fome, toma conta de mim. Pegou. O desejo por mais de ti. Pegou. Oh, garoto. Eu preciso de algo novo. Eu preciso ser tocado, Deus. Pegou. Você pegou, garoto. Ó, a piranha rodando. Mas que piranhão, hein? Ô, garoto. Tá bom, ué. É peixe também. Não é que a gente tá querendo, mas essa aqui é pelo menos o dobro da outra. Eu sei, filho. Eu não vou nem tirar do barco. Tá bom, vai. Não é que eu tive que tirar, tá? Não é que eu queria, não. É que pra não te machucar, tá? Ó como é que é fácil. Se não se debater. Pessoal, tomar muito cuidado porque a gente não pode brincar, tá bom? No raio só bonito, né? Ó o dentão. Dá pra brincar não, vamos lá. Obrigado, filho. Deus abençoe. Dê muitas gerações, mas deixa os tucunas chegar, beleza? Tá bom, vamos lá. Pegou. Aí, que é a outra ira. Finalmente um peixinho diferente. Foi só mudar de isca, rapaz. A trailinha aí, galera. Na Destroyer. Olha só. Olha o dentão. Mais umas 3 dessas aqui. Nós fazia a gente fechar. Opa. Calma que eu sei. Calma, você vai ter que descansar agora aqui. Senão nós não sai. Nem você nem eu. Traíra.
você não abrir a boca, a gente não consegue soltar, filha. Só isso que eu tô falando. Aí, conseguimos. Rapidamente. Rapidamente, a gente pegou o anzol. Vai ter que ser pra cá, porque o anzol tá pra cá. Tá. Beleza, um já foi. Ainda bem que a boca dela é por osso. Olha aí. Coisa mais linda, né? Oh, que coisa linda isso aí, lá. Vamos lá, filho. Deus abençoe, viu? Obrigado por ter vindo aí. Muitas e muitas gerações. Oh, glória. Conseguimos, cara. Vamos lá que nós conseguimos pegar mais uma dessas. Que superfície eu quase pra tirar uma na superfície. Nossa, isso era grande, cara. Rapaz do céu. Não sei o que era, cara. Não sei. Eu sei que isso era grande, cara. Isso era... Ou era uma traíra... Gente do céu. Jesus amado da glória do céu. Jesus amado. Jesus, meu coração, cara. Não sei se eu saio daqui, se eu vou pra outro lugar. Jesus da glória. Nossa. Ai, ai. Ah, perdi o ar. Nossa, Jesus da glória, cara. Cara, mas que estouro mais lindo, né? Ai, 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 ai. Oh, traíra bonita. Ela vai pro meio do mato, escapar. Ah, menina. E acho que ela escapou. Mas aí é só, cara, que arteira. Não tem tanto não. Se uma trairinha sair daqui é mais fácil, né? Eu achei que lá no fundo ia pegar, mas nem sinal deles. Nossa, pegou. Pegou do meu lado, eu tô conversando. Bom, meus amigos, então esse é o final da pesca. A pesca era difícil. Saiu aí uma traíra bonita, saiu aquelas traíras que provavelmente escapou no pulo lá, que vocês viram. Acho que era traíra aqui. Uma pesca difícil, mas o mais importante é que, graças a Deus, nós podemos pescar. Deus deu tempo, Deus deu a saúde. O sol está quase deitando lá no horizonte. E nós somos gratos por isso, tá bom? Que Jesus possa abençoar a sua vida, onde você estiver vendo esse vídeo, seja manhã, de tarde, de noite. Como está abençoando a minha aqui agora, nunca se esqueça. Jesus está sempre no barco, comigo e com você. Deus te abençoe. E aí pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso canal No Barco com Jesus. Que bom que você chegou até aqui nesse vídeo, para a gente poder compartilhar aquilo que o Senhor falou conosco, né, sobre essa pesca. Essa pesca foi realizada no rio Santa Bárbara, que fica na região de Buritama, Zacarias, né? No ano passado nós fizemos uma outra pescaria lá, fazia tempo que a gente queria voltar. Aparentemente o rio estava bem cheio, e quando a gente chegou no rio aconteceu algo bem interessante. E aí que vem o minuto da palavra de hoje. Antes de sair de casa, eu já me programo tudo, né? Eu vejo o clima, vejo o vento, para saber se eu vou pescar em lugar abrigado, lugar fechado, né? Então eu organizo assim, já vejo o ponto de pesca que eu vou para utilizar, porque eu só pesco sábado à tarde. Então eu já chego já com todo o itinerário pronto.
Quando eu estou descendo descendo com o meu caiaque na beira do rio, tá tudo pronto. Eu já estava indo já com tudo já desenhado na cabeça. Apareceu um rapaz, um rapaz que mora ali, né? Não sei se é Buritama, Zacarias, mas acho que era Buritama. E ele perguntou: "Oh, você vai pescar?" Tá resumindo. Ele foi falando de um, ele falou assim: "Ah, não, porque esse tempo aí em agosto eu só pesco subindo o rio, nunca descendo. Porque é muito vento, então eu sempre pesco subindo." E eu falei: "Mas o senhor vem sempre aqui?" Eu falei: "Venho, pesco direto e tal." Ele deve ter mais ou menos a minha idade, ou mais novo até. E eu falei: "Ah, tá." Mas eu pensei, mas eu já tinha feito itinerário na minha cabeça, descendo o rio, todos os pontos que eu ia. E ele ficou: "Ah, não, eu pesco há muito tempo. Quando tá ventando em agosto, eu só pesco subindo." Mas eu já tinha me organizado e me programado. Eu falei: "Não, eu vou fazer do jeito que eu tinha programado." E aí fiz uma pescaria, mas me chamou a atenção porque todo tempo eu ficava assim: será que eu devia ter subido o rio? Porque foi muita coincidência o rapaz ter aparecido justo na hora em que eu tava para entrar no rio, né, para pescar. Aí teve um momento que eu cheguei a pensar, falei assim: será que de alguma forma Deus usou a vida desse rapaz para me dar um toque? Falou assim: "Cara, ouve a minha direção, ó, sobe o rio." Sinceramente, não tem como eu saber se essa é uma melhor pescaria ou não. Foi uma pescaria um pouco difícil, eles pegaram poucos peixes e tal. Mas ficou essa dúvida. Um dia, quando eu estiver lá no céu, eu até pergunto: "Senhor, aquele dia tal, era para ter subido." Mas isso não é o caso. A questão é que ficou isso na minha cabeça, né? Será que... E aí veio sobre a questão da gente aprender a ouvir a direção de Deus, né? Não exatamente que isso é uma melhor pesca, não, mas essa situação em si me trouxe isso para que eu pudesse orar e meditar sobre isso. E aí, duas coisas que me veio primeiro, para que a gente possa aprender a ouvir a direção de Deus em todas as áreas da nossa vida. Primeiro, a gente precisa aprender a ouvir a voz de Deus. Como que a gente aprende a ouvir a voz de Deus? Primeiro, aqui, leitura das Escrituras, leitura da Bíblia. Aqui está toda a verdade, está toda a direção que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Depois, nosso tempo de oração. Nosso tempo de oração com Deus, não tenho dúvida que também que a gente vai aprender a ouvir a voz dele. A gente fala com Deus na oração, mas Deus também fala conosco, né? E, posteriormente, Deus pode também, a gente aprende a ver Deus, a ouvir a voz de Deus através de outras pessoas e de situações que Ele mesmo coloca para nós. Então, por exemplo, quando a gente tem o nosso relacionamento de amizade, como que a gente desenvolveu nosso relacionamento de amizade com os nossos melhores amigos, os meus melhores amigos e com os seus melhores amigos? Você investiu tempo nisso. O seu melhor amigo não apareceu no mesmo dia e ele já se tornou. Não, você investiu tempo. Você conversou até que assim, criasse uma coisa chamada afinidade. Ao ponto de você ter tanto relacionamento e afinidade com esse amigo, às vezes com a sua esposa também, que você de olhar para ele, para esse amigo, para sua esposa, ela não precisava falar nada, ou ele não precisava falar nada, você já entendeu tudo. Então ele falou com você sem falar. Então que o nosso relacionamento com Deus é a mesma coisa, que ele possa ser nesse nível. E a gente ter tanto relacionamento, tanta afinidade que às vezes coisas simples que talvez para outros passem despercebido, mas para você teve a certeza que Deus falou com você e foi muito específico. A minha oração é para que seja assim na sua vida, como eu oro para que seja na minha e da minha família também. Primeiramente, aprender a ouvir a voz de Deus e entender que é Deus falando comigo e falando com você para cada situação que a gente tiver, que a gente possa crescer nesse relacionamento. Então eu vou trazer agora o versículo de hoje, que está em Provérbios 3, do 5 ao 6. Diz assim: confie no Senhor de todo o coração, não dependa do seu próprio entendimento, busque a vontade dele em tudo o que fizer, e ele mostrará o caminho que deve seguir. Aqui já fala de que se a gente confiar no Senhor, ele vai mostrar o caminho. Aí já fala a segunda parte, que eu queria aprender a ouvir, a entender a direção de Deus. Muitas vezes na nossa vida, Deus pode usar a palavra dele, como ele usa, usar o momento de oração, pessoas e circunstâncias,
para direcionar. A gente já está no nível que a gente já aprendeu a ouvir a voz de Deus. E aí vem uma direção dele de uma maneira bem específica dessas que eu falei. A primeira questão que entra aqui é obedecer ou não uma coisa que depende somente de mim e de você. Deus pode falar conosco de várias maneiras, como eu vou dar um exemplo aqui, mas obedecer ou não, aí entra a nossa parte. E quando ele fala que não confia no seu próprio entendimento, porque o nosso entendimento, por mais inteligente que você possa ser, você é falho também. Agora, aquele que te criou, que te fez, sabe cada detalhe de você. Ele sabe exatamente qual é o melhor caminho para você. Deixa eu trazer um exemplo para poder ilustrar o que eu estou querendo dizer de seguir a direção de Deus, mesmo que ela às vezes seja assim contrária ao nosso coração. Eu sou uma pessoa que, antes de pescar, eu me organizo muito antes, né? Para ver rotina de casa, assim, primeiras princesas. Ver rotina da casa, viu como que tá as coisas. Geralmente eu pesco no sábado à tarde, então eu já vou, como eu falei, eu organizo tudo. E teve uma vez esse ano foi só uma vez, ano passado aconteceu uma vez também, em que estava tudo organizado, estava tudo certinho para pescar, o tempo estava excelente, estava tudo assim correndo perfeitamente bem. E quando eu comecei a mexer com as coisas de manhã, com as coisas de pesca, organizando a tralha, fui separando, aquilo começou a trazer um certo incômodo no meu coração. E aquilo foi aumentando. Não chegou a ser uma agonia, mas era algo que estava deixando extremamente assim, desconfortável. E eu pensava na pesca e trazia um desconforto, até que eu parei uma hora e falei, senhor, peraí, a pescaria sempre foi algo bom, aqui não está tendo problema nenhum, está tudo favorável para que aconteça. Por um acaso, o senhor está querendo mostrar para mim que hoje eu não deva ir pescar? E aí eu fiquei com aquilo assim na cabeça, fiquei orando, e aquilo foi... Eu pensava na pesca e dava aquela sensação estranha, até que eu tinha entendido, que é o senhor mostrando para mim que aquele dia não era para eu ir pescar. O motivo exato de você perguntar para mim, eu não sei, eu só sei que ficou muito claro. Porque já com o tempo caminhando com Deus, eu aprendi a ouvir a voz dele. Então fui entendendo, eu fui orando, buscando, e ficou claro para mim que era uma forma de ele me avisar que aquele dia específico, apesar de estar tudo bom, ele não está fazendo nada de errado, não é um pecado, mas ele quis me deixar esse aviso, falar, hoje não é para você pescar, fica em casa. E eu não fui. Por mais que seja uma coisa boa, uma coisa lícita, não tem problema nenhum, mas eu ouvi a voz e obedeci a direção de Deus, porque eu sei que ele sabe o que é melhor para mim. E no outro final de semana eu fui, a pescaria foi ótima. O que eu quero trazer com isso, para a gente poder fechar, é que se eu e você, a gente tiver uma vida com Cristo, andando com Cristo, ouvindo a palavra aqui, em oração, quando a gente faz os nossos jejuns também, ele vai usar também outras pessoas, vai usar situações para poder falar conosco. E aí vem a segunda parte, que é a nossa parte específica, que é obedecer ou não essa voz. Por experiência própria, pela minha vida e da minha família, a gente sempre vai obedecer a voz de Deus. Por mais contrária que naquele momento ela possa parecer. Não confesso que não fiquei muito confortável quando eu decidi que não ia pescar, porque a gente gera expectativa. Expectativa, vou pescar em tal lugar, Estou trazendo o exemplo da pesca, mas você pode pensar isso para assim, qualquer situação da sua vida. Você jura expectativa, mas aí Deus dá uma direção diferente. Eu prefiro ouvir a voz dele, porque eu sei que ele sabe o que é melhor para mim. Né? Então a minha oração é para que eu e você, nós possamos ter, como Jesus falou, ouvidos de ouvir, olhos de ver, para entender tudo que o Senhor quer mostrar para mim e para você, para sua família, para que a gente possa seguir os caminhos dele, porque ele sabe exatamente o que é melhor para nós. Tá bom? Essa é a nossa mensagem de hoje. Que Deus possa abençoar a sua vida imensamente, a hora que você estiver vendo esse vídeo, de manhã, à tarde, à noite, e que a presença dele esteja aí, porque o principal de tudo é a gente estar com Cristo todos os dias da nossa vida. E nunca se esqueça, Jesus está sempre no mar comigo e com você. Deus te abençoe.